Me sinto assim extremamente até um pouco lisonjeado. Não deveria, né? Isso não faz parte da nossa maneira evolutiva, mas me lisonjeia assim, a forma carinhosa, como muitas vezes vocês me cumprimentam, vocês me abraçam. Eu que venho aqui ao estúdio da TV Japi para fazer esse programa extremamente singelo, onde nós estaremos abordando os conceitos, o conteúdo do cotidiano do nosso dia a dia, né? Para abordarmos na ótica espírita algum assunto. Nunca é demais nós falarmos sobre a reencarnação, pois que a reencarnação ainda é um processo discutível no meio da sociedade humana, seja ela em que parte do planeta estiver. Notamos que o processo de reencarnação é um processo que causa ainda um pouco de polêmica, causa ainda um pouco de, eu diria até atrito, discussões essas que muitas vezes vão a vias de fatos, né? E a gente, aqui dentro da nossa ótica, estamos sempre relembrando um pouco da reencarnação, fazendo como ela uma justiça de vida para todos nós. Quando nós estivermos nos equivocando no nosso comportamento, e não é raro que façamos isso, é muito possível que nós nos, de alguma forma, equivoquemos, e aí façamos uma coisa muito errada em nossa vida, e que não fosse o processo da reencarnação vindo ao nosso encontro, nós pensaríamos o que seria feito da nossa alma depois da morte. Você pensa, não é? Eu também pensaria dessa maneira. Puxa vida, cometi um delito muito grande na área comportamental, na área física. Depois, o que vai acontecer com a minha alma, né? Depois que o meu corpo deixar de existir, para onde irá a minha alma, afinal, uma vez que eu cometi tantos equívocos ou alguns equívocos? Vamos dar alguns exemplos. Por exemplo, uma mulher que durante décadas equivocou-se na ação da prostituição, né? E ela, na ação da prostituição, porque ela precisava do seu ganha-pão e não via outra maneira de fazê-lo, mas ao mesmo tempo aquilo dava a ela uma satisfação, sabendo que estava cometendo algum equívoco. Quando essa criatura, agora envelhecida, estiver se aproximando da sua morte, é provável que ela pense para onde ela irá, para onde a alma que é ela irá, em que situação ela vai se transformar. Quase sempre os pensamentos serão pensamentos ruins, né? Um suicida, uma mãe, um pai, um irmão que teve alguém que suicidou-se, ele também irá pensar, visto que ele recebe orientação de algumas religiões, que houve um crime muito violento contra a vida. Da mesma forma, aquela moça que cometeu o aborto, por um desespero, por uma necessidade que ela não sabia bem o que fazer, ela também comete o aborto e carrega pela sua encarnação todo esse processo de culpa, como todos esses outros exemplos que eu dei. Por exemplo, um jovem, um homem que carregue a ação do homossexualismo e vem escondendo aquilo na medida do possível, até que uma vez descoberto e aproximando-se depois do seu fim de vida, pensará ele também, porque sempre ouviu dizer que o homossexualismo é um pecado. Não fosse a reencarnação, querida amiga, querido amigo, querido irmão, não fosse a reencarnação,
essas pessoas encontrariam, de fato, um sofrimento muito grande próximo da morte. Mas, ao saberem que terão nova oportunidade num novo projeto reencarnatório, num novo processo reencarnatório, aonde terão como oportunidade resgatar esse equívoco cometido nesta vida, e darei o mesmo exemplo, por exemplo, então, aquela mulher que entregou durante décadas o seu corpo à prostituição, poderá ela reencarnar para montar, como temos aqui em Jundiaí, por exemplo, uma casa de Magdala, uma casa apropriada a cuidar das mulheres equivocadas, né? Que não tem outras oportunidades. Então, de repente, pessoas se aproximam desse trabalho e vão ali dar a sua vida de auxílio a essas irmãs, quiçá, porque em vidas anteriores estiveram envolvidas com essa vida, e a reencarnação para elas será, antes de tudo, renovação, reequilíbrio. Olha que coisa interessante, e veja que coisa boa também. O jovem que suicidou-se, ou a jovem por algum motivo de desespero, a moça que cometeu o aborto durante uma ou duas, três oportunidades durante a vida toda dela, terá agora uma oportunidade de um novo processo, num novo projeto reencarnatório, quiçá, quem sabe, para poder agora estar envolvendo-se em instituições de auxílio àquelas crianças abandonadas, àquelas crianças que estão em situação de penúria, que são retiradas dos seus lares originais por serem violentadas, agredidas, queimadas, como a gente vê nos noticiários, não é verdade? E ali tem um grupo de pessoas que está dando a sua vida gratuitamente para dar dignidade à vida destes que um dia, quem sabe, ela não os deixou nascer. Vale para o suicida, cometido o equívoco da destruição do corpo, terá ele uma nova oportunidade de, quem sabe, renascer num corpo, agora com alguma limitação ou alguma dificuldade, mas que aproveitará aquela limitação para exigir das autoridades um cuidado melhor com os excepcionais, especialmente com as pessoas com o mesmo problema dele, os cadeirantes que não tinham como se locomover, ônibus hoje que carregam os cadeirantes, e cada vez mais aprimorado esse sistema de transporte dessas pessoas com limitações, e será este, como tantos outros, a fazerem, quem sabe, neste instante de vida, um trabalho comum que modifique as leis no país em que vivam e vão dar aos seus semelhantes que passam pelas mesmas necessidades mais dignidade. Olha que beleza. Então, o processo reencarnatório, querida irmã, querido irmão, é justiça. Não duvidemos disso, é justiça. Não é crível que uma pessoa tenha uma vida só para um dia morrer e ser levada, quem sabe, se foi boazinha, para um lugar de bondade, se foi ruinzinha, para um lugar de maldade. Pensemos nisso. Reencarnação, antes de mais nada, é um processo de reequilíbrio às existências de nós todos espíritos imortais, criados por Deus, fadados a uma jornada progressista nos dois campos do desenvolvimento humano, o intelectual e o moral, não é? Chega-nos uma pergunta, Cristiane, puxa, fazia tempo que eu não recebi uma pergunta tua, Cristiane. Que bom, um grande abraço a você, obrigado por estar de novo participando do programa. Vamos ver o que é que você está me perguntando, Cristiana. Você está pondo uma frase do Chico Xavier. Tudo que é da gente achará um jeito de chegar até nós. Então aí você pergunta, como devemos interpretar essa frase? Isso é realmente verdade? Abraços do Rogério e da Cristiane. Abraço a vocês dois também. Olha, Cristiane, analisarmos algumas frases ditas de Chico Xavier, que estão cunhadas como do nosso querido Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier, não é?
merece mesmo de nós um pouco de calma na análise. Mas feito essa leitura superficial, posso correr o risco de pôr a vocês alguma interpretação de minha parte. Talvez Chico quisesse nos dizer que o que é nosso, nosso será. Não é? Ninguém vai ter o que é do outro. Aqui comigo no estúdio está o Caio, né? Se o Caio está fadado a ter um dia uma profissão que é pertinente ao seu processo evolutivo, eu não a terei. Ele a terá, não eu. Porque isso é dele, faz parte do programa evolutivo da vida dele, que necessariamente não precisa ser algo muito fechado, mas sim algo que mostre a você e a mim, a todos nós, enfim, que aquilo é daquela pessoa. Então, talvez essa frase do Chico, de que algum jeito chegará até nós, é porque é nossa, e chegará até nós, né? Eu me lembro muito bem do Chico quando dizia, nas compras dos bilhetes que ele fazia da Loteria Federal, uma vez um espírita ficou aborrecido de ver o Chico comprando 2, 3 bilhetinhos e perguntaram a ele, mas Chico, puxa vida, Chico, você é espírita. Você sabe que o jogo é contrário à lei de amor da natureza. Você compra bilhete, Chico? Ele meio que envergonhado, acanhado, dizia, uai, coçava lá a cabecinha dele, né? Pois é, minha irmã. Então, sabe, eu fiquei a pensar, se por um acaso está no meu encontro evolutivo um ganho de um processo lotérico, se eu não comprar o bilhete, não encontrarei isto. Nossa, a pessoa ficou perplexa. O senhor está me dizendo que o senhor então compra bilhetes, porque se estiver no seu programa reencarnatório, o senhor ganhar um bilhete, o senhor só o conseguiria comprando bilhete? Ele falou, uai, minha filha, e é para ser diferente? Não é para ser diferente. Se eu estou para ganhar um dinheiro extra, que o que eu vou fazer com ele é um problema de fórum íntimo meu, se eu não compro um bilhete, jamais eu ganharei. E Chico, desculpem-me, até onde sei, comprou sempre um bilhetinho. E ele, onde eu sei também, nunca foi premiado com bilhete nenhum, não é? Mas não estava no processo evolutivo dele, no programa reencarnatório dele. Mas se estivesse, ele só teria ganho aquele prêmio porque teria comprado o bilhete, né? Então, Cristiane, eu imagino que tudo que é da gente achará um jeito de chegar até nós. Tudo que é em relação a destino, tudo que é em relação aos bens materiais, mas tudo que é também em relação à nossa evolução moral. Sim, porque talvez eu esteja fadado a um progresso intelecto-moral. Vou dar exemplos. Eu acho que sem exemplo, né, Cristiane, é difícil a gente conseguir materializar o pensamento do outro, né? Suponhamos que eu estou fadado a dar uma condição de melhoria a um agrupamento de pessoas que sejam pobres e envolvidas com alguma situação, por exemplo, analfabetas. Pessoas que não tiveram a oportunidade de, quando crianças, jovens, serem alfabetizados. E agora, com alguns programas para adultos analfabetos, em 1 ano ou 2 anos, estes adultos poderão aprender a ler e a escrever. E suponhamos que esteja eu programado para fazer esse progresso espiritual desse ser reencarnado, tornando-me um professor de alfabetização de adulto. Trabalho no banco de dia, trabalho numa empresa, numa fábrica, aonde for, de motoboy, o que for. E à noite, ingressei-me num programa de aprendizado, porque sei ler e escrever muito bem, aonde eu posso agora promover
o aprendizado de homens e mulheres adultos analfabetas. Vê? Eu vou promover espiritualmente esse ser. Eu não estarei promovendo materialmente esse ser. E sim, a condição dele estar aprendendo espírito. Então, o que eu quero te dizer, que o que for meu vai ser meu. Eu posso fugir. Eu posso não aceitar. Eu posso me debandar daquilo. Mas eu perderei meu tempo. Porque em algum momento, em alguma outra encarnação, deverei eu de novo fazer esse processo. Vou te dar um outro exemplo. Em Uberaba, existia uma senhora requintadíssima no aspecto de trabalho em prol do seu semelhante, de nome Aparecida, a dona Cida do Hospital do Fogo Selvagem, mulher essa que ficou muito conhecida no Brasil todo, principalmente porque muitas vezes foi presa no viaduto do Chá, em São Paulo, pedindo donativos para os seus doentes de fogo selvagem. Posso falar isso com tranquilidade? Porque ouvi dos seus lábios o que vou lhes contar. Porque felizmente tive um contato prazeroso com dona Cida no fim dos anos 80, onde fizemos uma amizade, fizemos um entrelaço de amigos e pude ouvir dela: meu filho, quero te contar uma coisa. Esta encarnação eu aproveitei para fazer o que eu já deveria ter feito na encarnação anterior. Na encarnação anterior, estava eu programada para cuidar desses doentes bolhosos, desses doentes que têm feridas no corpo como que queimaduras de primeiro, segundo e terceiro grau. Eu então, àquela época, me neguei a cuidar desses doentes bolhosos e mudei a minha ação encarnatória, que não deu nada certo, diga-se de passagem. Desencarnei, voltei ao plano espiritual e vi o débito que deixei para trás. Agora, meu filho, reencarnada de novo, resolvi por abraçar definitivamente a minha causa de auxílio aos irmãos do pênfigo foliáceo, como é conhecida a doença do fogo selvagem, que está diminuindo, felizmente, os casos no Brasil. E desencarnou dona Cida, cuidando até os últimos dias de sua vida do Hospital do Fogo Selvagem, dos doentes do fogo selvagem. Coisa fantástica. Então é isso que eu quero te dizer. Talvez a frase do Chico seja uma frase muito mais ampla, não seja uma frase apenas de efeito, e sim uma frase que vai te fazer, Cristiane, e a você também, Rogério, e a você também, Caio, e a todos vocês que me ouvem, e a mim também, Ari, a reavaliarmos o nosso processo encarnatório. Não é crível que nós tenhamos reencarnado na Terra tão somente para ganharmos dinheiro, comprar carros zero quilômetro, casas bonitas, roupas bonitas, termos um dinheiro para gastarmos nas nossas baladas, nos nossos passeios, nas nossas praias, de gozo apenas, e não tenhamos em nenhum momento da nossa existência a possibilidade de darmos de nós para os outros o amor, o consolo e especialmente, como a doutrina espírita nos ensinou, e Chico Xavier nunca cansou-se de nos ensinar, a prática da caridade verdadeira. Auxiliarmos ao semelhante, sem perguntarmos por quê, sem cobrarmos deles nada, apenas fazermos, darmos a eles o que a necessidade lhes pede. Agora há pouco, você provavelmente, se estava assistindo outro programa de televisão, em algum noticiário, e se não agora, depois que terminarmos o nosso programa, você irá ver essa tragédia que aconteceu aqui na região de Cubatão, onde nós tivemos um deslizamento de terra, uma grande chuva, e onde nós vimos a morte de uma pessoa,
ferimentos em outras pessoas e pessoas que perderam exatamente tudo que juntaram. Tudo que durante a vida tinham guardado, arrumado, seus fogões, geladeiras, móveis, televisão, os casebres, todos destruídos, todos exterminados. E eu vi duas pessoas dando o seu relato. Foi muito interessante porque uma disse: não tenho mais nada, acabou tudo. Me sobrou, graças a Deus, a minha família. Então quero dizer, na verdade, eu continuo com tudo, não perdi nada. O outro, perdi tudo, acabou tudo. Que desespero, uma choradeira só. E a família dele ali, ao lado dele, toda viva. E ele não observando que o processo daquela tragédia não lhe foi tão pungente como se ele tivesse perdido a vida de um dos filhos, da própria esposa, da mãe, quem sabe, moradora ao lado dele, quem sabe, não é? Visões diferentes, visões em que a vida nos mostra que nós precisamos aprender a valorizar o que aparentemente é muito pouco que temos. E aí aqueles antigos diziam, pouco com Deus é muito, não é verdade? Mais uma pergunta. Ih, Cristiano, você de novo? Então, complementando a pergunta anterior em relação homem e mulher, no plano amoroso, já estamos nos destinados? Olha, Cristiane, você sabe que Joana de Ângeles, o espírito que Divaldo Pereira Franco, você conhece, tem como mentora espiritual, como a sua protetora, tal qual Emmanuel era do nosso Chico Xavier? Ela nos diz que os espíritos afins, então vamos agora definir um pouco melhor, né? Espíritos afins. Os espíritos afins, quando estão programados para se reencontrarem, no momento que se reencontram, fortuitamente que assim seja, as epífises deles criam uma certa irradiação, e você sabe que a epífise é uma glândula que, se nós colocarmos os dois dedos, um em cima da orelha e uma no topo, e fizermos a interseção desses dois dedos, nós encontraremos no centro do cérebro essa glândula epifisária. Essa glândula provoca uma irradiação tão forte que um e o outro sentem, naquele instante, a aproximação de que deverão estar juntos. Não sabem por quê, não sabem de onde se conhecem, mas é como se já se conhecessem. São muitos os casos, Ari? A literatura não nos diz que são muitos os casos. O programa nosso chama A Vida Continua. O livro de André Luiz, E a Vida Continua, conta-nos um caso de dois personagens que agora desencarnados deverão fazer o processo reencarnatório. E quando jovens se reencontrarão para construir um processo familiar onde receberão pessoas com ligações a eles para que eles progridam todo o grupo. Bom, este espírito masculino reencarnará no Rio Grande do Sul. O espírito feminino reencarnará em São Paulo. E quando jovens, adultos, encontrar-se-ão. De que maneira? Não sei. Provavelmente durante a faculdade, provavelmente após a faculdade, provavelmente num encontro profissional, provavelmente às vezes num encontro musical, talvez os dois desenvolvam alguma aptidão na área musical e venham assim encontrar numa situação ímpar, própria, para que eles sejam colocados um frente ao outro e despertem nessa ação vibratória da epífise o reconhecimento de que haverão de estar juntos neste processo encarnatório. Creio nisso porque isso nos é explicado nas obras espíritas, como Joana de Ângeles, como nosso André Luiz,
acabei de citar para vocês um exemplo, não é? Então, gente, reconheçamos e entendamos que muitos processos de união do casal já estavam pré-elaborados nos processos encarnatórios de cada um deles. Pudessem ser que eles lá não soubessem que esse programa havia sido colocado para a vida deles, mas eles estariam assujeitados a esse programa. E ali farão, então, esse processo de união e vão colocar em prática toda aquela necessidade reencarnatória, quem sabe não só do agrupamento. No livro Nosso Lar, há um outro exemplo típico disso. André Luiz tem um amigo de nome Lísias, e este amigo dele mora numa casa com sua mãe de nome Laura, Dona Laura. E no plano espiritual, em Nosso Lar, na cidade astral. E André fica sabendo, através de Dona Laura, que em breves meses ela estaria reencarnando na Terra, pois que deveria reencontrar com o seu marido de vidas anteriores, de nome Ricardo, que já estava encarnado na Terra há alguns anos, então ainda era uma criança de 5, 6 anos, e ela estaria próxima a voltar. Porque teriam eles, na possibilidade de vida deles, erguer uma obra assistencial a ponto de cuidar de criaturas que eram abandonadas e esquecidas. Então vimos a mãe do primeiro síndrome de Down de São Paulo fundar a primeira APAI, a primeira associação dos pais e amigos excepcionais de crianças excepcionais, né? Então, fundaram uma APAI com 12 crianças síndrome de Down. E depois vieram outros tipos de problemas. E hoje vemos a APAI, uma instituição espalhada por todo o nosso estado de São Paulo. Não sei se ela já pulou para outros estados. Pudesse ser que esse casal, ao se reencontrar, ao se casarem, ao terem um filho de síndrome de Down, elaborariam esse grande trabalho caridoso em auxílio a essas pessoas. Percebe, Cristiane? Nesse sentido, é que nós temos certeza que existirão, sim, processos encarnatórios em que este casal já estará assujeitado um ao outro para construírem, quem sabe, as suas necessidades encarnatórias. Nossa hora está indo. Antes que a Luane venha aqui bater na janelinha, me dizendo, Ari, já está passando o tempo, faltam-nos ainda 2 minutinhos, e nós vamos aproveitar esses 2 minutinhos. Passa muito rápido, né, gente? Outro dia eu estava conversando com um amigo meu, de outra cidade, em que me convidou para fazer uma palestra espírita, e ele me perguntava sobre o programa de televisão, né? Como acontecia, qual era a audiência, aquelas perguntas básicas. E como é que era fazer o programa? Se era muito cansativo, se demorava muito, eu disse, meu filho, você não acredita, parece que 30 minutos se transforma em 5. É muito interessante. É quando o meu relógio não tem mais nada a ver com o relógio da Terra. É a impressão que eu tenho que só faz 5 minutos que eu estou falando com vocês. E eu estou vendo aqui no relógio na minha frente que já estamos juntos há 30 minutos. E para mim, é como se eu tivesse começado há 5 minutos atrás. Coisa interessante, né? Muito bem, queridos amigos, queridos irmãos, queridas irmãs, família querida que me permite adentrar o seu lar. Quero terminar o programa de hoje rogando as bênçãos de Jesus sobre a tua casa. Se houver aí dentro do teu lar alguém adoentadinho, seja quem for, que os bons espíritos amigos, nesse instante, onde estamos conectados, possa dar uma assistência a vocês, seja quem de vocês for. Rogo que Jesus abençoe o teu lar, traga muita paz para a tua casa, que haja sempre dentro da tua casa a confiança em Jesus,
A certeza de que Jesus está no leme do nosso barco e não estamos sós. Até o nosso próximo programa. Muita paz a todos vocês. Até lá.